Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um mês, começar mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar na matéria de ciências um assunto bem interessante, que é o nosso corpo humano ainda. E hoje nós vamos começar a trabalhar os tecidos do nosso corpo, os órgãos do nosso corpo e falar um pouquinho também sobre os sistemas. Na aula passada de ciências, na outra videoaula, a tia Vanessa trabalhou com vocês as células, aí falou para vocês que as células formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas e os sistemas, trabalhando em conjunto, formam o nosso organismo. Então, hoje a gente vai desmembrar mais um pouquinho e trabalhar especificamente sobre os tecidos do nosso corpo humano, tá bom? Então, hoje, nossa matéria de ciências, hoje é dia 1º de fevereiro de 2021, tá bom? Você vai colocar aí no seu caderninho de ciências as suas informações. Quem quiser ir anotando alguma informação que a tia Vanessa vai falando ao longo do tempo, tá? Pois eu vou liberar para vocês o texto que não tem nesse nosso livro didático. Então, a gente está trabalhando um pouquinho a parte do livro didático agora nessa primeira parte. E já a gente já começa a utilização do nosso livro, tá bom? Então vamos lá para os nossos tecidos do corpo humano. Então o nosso tema da aula de hoje é tecidos. A tia Vanessa, você vai trabalhar tecido assim de roupa? Não, é uma parte do nosso corpo que é formado pelo agrupamento de células. E no nosso corpo existem milhares de células. E milhares de células querem dizer que nós não temos só um tipo de células. Nós temos células diferentes, com habilidades diferentes, com funções diferentes. Tá? Então, a gente vai formar tecidos também diferentes. Então, o nosso texto fala sobre os nossos tecidos. Deixa eu, tia Vanessa, só organizar aqui direitinho, aumentar um pouquinho a letra aqui para eu ir acompanhando aqui. Porque hoje eu vou explicar um texto para vocês que eu já logo eu vou liberar, tá? Então o nosso texto fala o seguinte: o tecido muscular forma os músculos do nosso corpo. Só um minutinho. Tá. Então, olha, a primeira informação do nosso texto, ó. Vamos ver aqui o primeiro tecido, o muscular. Então, olha o que é que o nosso texto fala. O tecido muscular forma os músculos do nosso corpo e apresenta capacidade de contração. O corpo humano apresenta 4 tipos básicos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então vamos lá. Muscular, que a tia já colocou aqui. Epitelial. Conjuntivo. E nervoso. Então, olha só. Dentro do nosso corpo, existem 4 tipos básicos de tecidos. O tecido muscular, que é aquele que forma os músculos, que tem essa capacidade de se contrair. Nós temos o tecido epitelial, que ele serve para revestimento, para formação e revestimento. Nós temos o tecido conjuntivo, que ele vai ter algumas características um pouquinho mais marcantes, que são, por exemplo, a formação de gordura, de sangue, de cartilagem, de osso. E nós temos o tecido nervoso, que é aquele que vai compor a nossa parte nervosa do nosso cérebro, tá bom? Então, nós temos aqui no tecido muscular, a gente tem todos os músculos do nosso corpo. Então, todo o nosso corpo ele é composto de músculo, tá bom? Então, nós temos músculo na face, músculo no pescoço, músculo no tórax,
músculos nos membros superiores e inferiores, e também nós temos músculo dentro do nosso corpo, tá bom? Nós temos não só a parte que a gente pensa assim, uma pessoa musculosa, aquela pessoa que faz exercício físico, dá para ver bem marcado esses músculos. Nós temos também aqueles que são internos. Por exemplo, o nosso coração, ele apresenta esse tecido muscular, porque ele tem essa capacidade de se contrair. Lembra que o nosso coração é uma bomba? Que ele abre e fecha assim, ó, o tempo todo? Então, lá dentro do nosso coração, a gente tem o músculo também, porque ele vai fazer essa contração e essa descontração, tá? Então, ele faz esse movimento aqui, ó. Então, se a gente for pegar a tia Vanessa, que tá toda flácida, né? 3 cílios na cacunda, mas tudo bem. Então, a gente pode contrair, ó. Se você abrir e fechar, você consegue contrair, né? As pernas, a mesma coisa. Na barriga, a mesma coisa. O diafragma, que fica logo aqui abaixo pertinho aqui do nosso estômago, né? Perto do nosso pulmão também a gente consegue contrair, descontrair ele. Então a gente tem esse tecido muscular espalhado por todo o corpo. O tecido epitelial é aquele que vai revestir o nosso corpo. Então a nossa pele é um dos maiores órgãos que tem esse tecido epitelial, tá? E ela vai ter aí 3 profundidades. Depois a gente, quando estiver falando sobre esse órgão, a gente vai trabalhar direitinho ele, tá? Mas nós temos a derme, a epiderme, tá? Então aqui a gente tem a pele como revestimento de toda a parte do nosso corpo. Então é um órgão composto por esse tecido chamado epitelial. O que mais que compõe o tecido epitelial? Todos os órgãos são revestidos. Então todos os órgãos eles são revestidos pelo tecido epitelial, tá bom? Então nós temos o intestino, que é revestido pelo tecido epitelial, nós temos os rins, nós temos a bexiga, nós temos o coração. Então todos eles são revestidos pelo tecido epitelial, tá bom? Então aqui, ó, esse aqui serve para revestir, tá? Esse aqui serve para revestir. O tecido conjuntivo, ele é um pouquinho mais amplo, porque tem várias formas de tecido dentro desse conjuntivo. Porque a gente tem aquela característica de formar sangue, por exemplo, o tipo de tecido conjuntivo que vai formar o sangue é diferente do que vai formar a gordura no tecido adiposo. Então, nós temos essa diferença. Então, quando você escutar a palavra adiposo, quer dizer gordura, tá? Então, o tecido adiposo, que é aquele que forma a gordura do nosso corpo, que serve para controlar a nossa temperatura, que serve também para a proteção do nosso corpo. Gordura nem sempre é ruim, tá? Em excesso, é claro que faz mal, mas ela serve para controlar a temperatura, para que o nosso corpo ele não fique muito frio. Só a gente vê o exemplo dos animais. Um urso polar, por exemplo, que vive lá no gelo, lá no Polo Norte, ele tem bastante tecido adiposo, porque aquilo ali vai equilibrar a sua temperatura, tá? Então, no nosso corpo serve da mesma forma. Quanto mais tecido adiposo, menos frio a gente passa. Só que a gente vai produzir um pouco mais de calor, né? Então, a gente tem o tecido adiposo, que é esse cheio de gordura. Nós temos o tecido sanguíneo, que é são as células que formam esse tecido, que são células um pouco diferentes. Então, é um tecido líquido, né? Nós temos o tecido conjuntivo, que vai formar as nossas cartilagens. A nossa orelha, ó, é flexível, é diferente do nosso osso aqui, ó, desse osso do nariz. Mas aqui, ó, a gente tem cartilagem. A gente tem cartilagem em todas as nossas dobradiças, né? A gente tem cartilagem aqui, ó, no cotovelo, por isso que é flexível, nos joelhos, nos quadris, na bacia, né? Então, todas as partes do nosso corpo que se movimentam, a gente tem um pouco desse tecido cartilaginoso, que faz parte do tecido conjuntivo, tá? E também tem dentro do tecido conjuntivo, nós temos o ósseo, porque ele vai formar os nossos ossos. Então, as células são um pouco mais fechadas, né? Elas são muito agrupadas, tanto que não passa nada, então é muito rígido, né? Então, são células que estão muito, muito, muito grudadas.
né? No tecido sanguíneo, elas já estão mais espaçadas, né? Elas estão mais longe uma das outras, então fica um pouco mais líquido, né? Quando a gente trabalha esse tecido conjuntivo aqui, a gente vai ver que existem formas diferentes de células, né? Então, a célula que forma o osso é diferente da célula que forma o sangue, que é diferente da célula que forma a gordura no nosso corpo, que é diferente da que forma a cartilagem. Então, todo mundo entendeu o que é cartilagem? Cartilagem é o que nós temos aqui na orelha, nessas nossas dobradiças, né? No nosso cotovelo, no nosso joelho, nas articulações, tá? Beleza? Então vamos passar para frente? E o tecido nervoso, tia Vanessa? O tecido nervoso, ele é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. Então a gente tem como principal célula aqui os nossos neurônios. O que são impulsos nervosos? Impulso nervoso é aquilo que vai trazer informação do ambiente para o corpo e do corpo para o ambiente. Por exemplo, é através dos impulsos nervosos que eu sei se alguma coisa é quente ou fria. Então, eu tô lá fazendo a minha comida, tô lá fazendo o almoço. Se eu não tivesse impulsos nervosos e encostasse o dedo lá na panela, se eu não tivesse a informação de que aquilo ali estaria me queimando, eu ficaria ali torrando o tempo todo. Agora, o que o impulso nervoso faz? Ele é instantâneo. Encostei o dedo na tampa quente. Já tiro na hora. Por que eu tiro na hora? Porque eu não quero me queimar. E o meu cérebro ele já sabe dessa informação. Aqueceu demais, tá fritando ali o meu tecido epitelial, então tem que tirar o dedo. Então é o impulso nervoso que faz isso. O impulso nervoso me ajuda também com as sensações, com os sentidos da visão, do olfato, do paladar, da audição. Isso tudo são informações que saem do ambiente para dentro do nosso corpo. Tudo através do tato, né? Tudo através desses impulsos nervosos, tá bom? Então, nós temos nervos espalhados pelo corpo todo. Então, as células nervosas, elas trazem esses impulsos, tá bom? Então, vamos lembrar aí, ó, uma célula muito importante que trabalha dentro desse sistema nervoso são os neurônios, aqueles que estão aqui nessa região, tá? Faz a gente pensar, né? Que faz a gente se movimentar. Vocês sabiam que quem controla o nosso corpo todo, a tia Vanessa tá aqui falando e as mãos estão mexendo. Eu tô pensando, falando, mexendo nas mãos o tempo todo. Quem que faz isso comigo? Quem faz isso aqui, ó, é o meu cérebro, tá? Então, essa parte aqui do meu corpo, desse sistema aqui, ó, onde tem várias células nervosas, é que vai estar trabalhando o tempo todo enquanto eu me comunico, enquanto eu falo, enquanto eu leio, enquanto eu escrevo, tá bom? Então, nós temos vários impulsos nervosos que trabalham dentro do nosso corpo, tá bom? Então, ele vai transmitir esses impulsos nervosos aqui no sistema nervoso, tá bom? Falei para vocês sobre o sistema muscular, o tecido muscular. Ó, o nosso texto fala assim, ele é responsável por formar os músculos do nosso corpo e destaca-se por sua capacidade de contração. Temos diferentes tipos dele. O muscular estriado esquelético, o muscular estriado cardíaco e o muscular não estriado. Então, a gente trabalha dentro desse tecido muscular, a gente trabalha aquele muscular esquelético que vai trabalhar dentro da nossa composição óssea, o muscular estriado cardíaco, que é aquele que faz as contrações, principalmente no músculo do nosso coração, e o muscular não estriado, então que ele vai compor aí o nosso sangue, nosso tecido adiposo, beleza? Passando para frente. Todo mundo entendeu? Então, ó, temos diferentes tipos de tecidos: muscular, epitelial, conjuntivo, nervoso. Muscular são aqueles que contraem, têm capacidade de contração. Então, aí compõem os nossos músculos do corpo, inclusive o músculo do coração, tá? Epitelial serve para revestimento, reveste toda a parte externa do corpo e também alguns órgãos internos. Tecido conjuntivo, que é aquele que vai formar os nossos ossos, vai formar
gordura, vai formar o sangue, vai formar gordura, osso, sangue. E qual que é o outro que a tia falou? Você acabou de falar, já esqueceu? Cartilagem, né? Cartilagem. E o tecido nervoso, né? Vai ser responsável pelos impulsos nervosos, que serve de informação do ambiente para o corpo e do corpo para o ambiente, tá? Passando um pouquinho para frente, no nosso texto, ele vai ter a seguinte informação: os órgãos do corpo humano. Isso aqui a tia Vanessa tá só passando por cima, pessoal, porque a gente precisa saber para trabalhar os sistemas. Então não adianta a tia Vanessa vir com um sistema digestório, por exemplo. Trabalhar, o primeiro sistema que a gente vai trabalhar é o digestório. Sem eu saber o que é sistema. Por isso que eu tô falando para vocês. Deixa eu só lembrar vocês que tecido não é célula, tá? Isso aqui é uma célula. O tecido é o conjunto de células que são iguais e que trabalham para uma determinada função. Então aqui eu tenho as células de gordura do nosso corpo. Elas são células idênticas que quando elas se unem e fazem um conjunto, esse conjunto a gente chama de tecido. Por isso que eu tô falando para vocês, ó. Então tem tecidos musculares que tem as células que parecem, né, as células desde que vão se juntar com essa função de ter movimento, de ter contração, né? O tecido epitelial, que ele vai revestir, o tecido conjuntivo, que vai formar osso, sangue, cartilagem, gordura, e o tecido nervoso, que é onde tem as células do sistema nervoso que a gente chama de neurônios, tá bom? Então, ó, tecido é conjunto de células. Qualquer tipo de células? Não, de células iguais. Que realizam determinada função. Então, vamos cair na prova. Qual é o nome do conjunto de células iguais que realizam determinada função dentro do organismo? Tecido. Quais são os tipos de tecido que nós temos no corpo? Muscular, epitelial, conjuntivo e nervoso. Tá bom? Vamos passar para frente? Que não precisa decorar nada não, tá, gente? É só entender. Vamos passar para frente? Nosso tentáculo. Lembrando que mais tarde nós temos o MIT. A tia fala mais tarde que eu tô gravando aqui a aula bem de manhãzinha. Tá? Tô aqui antes das 6 da manhã, gravando a aula para vocês. Por isso que o cérebro não funciona direito, né? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho os órgãos. O que são os órgãos? Acabei de falar para vocês que o tecido é o conjunto de células iguais que vão realizar uma determinada função no corpo. O que são os órgãos? O conjunto de tecidos iguais que vão realizar determinada função dentro de um corpo. Então, dentro do nosso corpo humano, dentro do corpo dos animais, tá? Então, os órgãos são conjuntos de tecidos. Conjuntos de tecidos. Então, eu tenho tecido muscular trabalhando junto com o tecido muscular. Então, ele vai revestir um órgão, ele vai formar um tipo de órgão. O corpo humano é formado por vários órgãos diferentes, sendo alguns essenciais para a nossa sobrevivência, tá? E outros sem os quais nós podemos sobreviver. Então, tem dois tipos de órgãos: aqueles que a gente precisa para viver e aqueles que são dispensáveis, que a gente não precisa tanto. Ele tem uma função importante no nosso corpo, mas se por acaso a gente ficar sem, ele não vai acarretar na nossa morte.
Não tem como eu comparar, por exemplo, o nosso coração com o útero feminino. Por quê? Porque se precisar, eu posso tirar o útero e continuar sobrevivendo. Mas eu não posso tirar o meu coração e continuar sobrevivendo, tá? O coração é sem dúvida um dos órgãos vitais mais conhecidos. Porém, além deles, podemos citar o cérebro, que eu acho que é o mais importante deles, o rins, que não é um só, são dois, o fígado, o fígado e os pulmões. Cérebro eu tenho um, rins eu tenho dois, fígado eu tenho um, pulmões tenho dois. Ah, tia Vanessa, para que serve o cérebro? Ah, por que eu falei para vocês que ele é o mais importante? Fora o coração, vou colocar o coração aqui, né? O coração também só tem um, então tem que cuidar dele. Qual que é a função do cérebro? O cérebro, ele é como se fosse um computador que nós temos dentro do nosso corpo. É dentro do cérebro que tem todas as informações sobre tudo que acontece dentro do nosso corpo. Então, desde o meu dedão do pé, a pontinha do dedo até o fio de cabelo, tudo é controlado aqui dentro dessa máquina, que é o meu cérebro. Por que ele é tão importante? Porque ele controla os meus pensamentos, as minhas memórias, a minha parte cognitiva, que é o que eu consigo desenvolver, se eu consigo cantar, se eu consigo falar, se eu consigo escrever, tudo é aqui dentro, tá? A minha ação de pensamento, de qualquer atividade que eu for fazer, ela está relacionada ao cérebro. Os meus movimentos, tá? Então a gente fala que tem duas partes do nosso corpo que ela é controlada por partes contrárias dentro do cérebro. Então a minha parte esquerda controla a parte direita do meu corpo e a parte direita controla a parte esquerda. Por isso que tem às vezes alguma pessoa sofre um acidente vascular cerebral, que é o AVC, ou derrame. Então ela aconteceu esse acidente porque subiu a pressão, porque ela teve uma queda, alguma coisa do tipo, e vazou um pouquinho de sangue dentro do cérebro e foi do lado esquerdo. O que acontece? Vai comprometer o lado direito do corpo. Se isso acontecer do lado direito, vai comprometer o lado esquerdo. Então, o nosso cérebro ele é responsável até pelos sentidos. Então, eu não consigo sentir um gosto de um alimento sem a função do meu cérebro. Eu não consigo sentir cheiro sem a função do cérebro. Eu não consigo sentir o tato sem a função do cérebro. Tá? Então, todas as funções do nosso corpo estão diretamente ligadas ao cérebro. Inclusive os nossos movimentos, né? Os nossos movimentos dos ossos, dos músculos do nosso corpo. Algumas pessoas, por exemplo, sofrem alguns acidentes que comprometem a nossa ligação com o cérebro. Às vezes não bateu nem a cabeça, mas quebrou um osso da coluna. Aí esse osso da coluna que quebrou foi lá e atingiu a medula. E a medula ela está ligada diretamente com o cérebro. Aí a pessoa perde os movimentos do corpo. Aí não consegue, por exemplo, mexer da cintura para baixo. Ou não consegue mexer do pescoço para baixo. Ou não consegue ter movimento além dos olhos. Pensa, sente gosto, sente cheiro, escuta, mas não consegue ter movimento no corpo, porque foi prejudicada essa comunicação com o cérebro. Os sims servem para quê? Isso aqui eu já expliquei lá na aula do MIT. Quem estava lá na aula do MIT sabe para que servem os sims. Os nossos rins eles servem para filtrar o nosso sangue. Então, tudo que eu como, tudo que eu ingiro, tudo que eu bebo, ele vai para o nosso sangue. E o nosso sangue, ele precisa reter o que é bom e tirar o que não presta. Então, tudo é assim. O nosso corpo, ele é inteligente. Ele sabe o que eu preciso para sobreviver e o que eu não presto. E o que não presta, eu preciso eliminar. Então, desde o tipo de ar e o que não presta, que é o gás carbônico, o nosso corpo ele vai dar um jeito de eliminar.
Então, ele elimina através do suor, ele elimina através da respiração, na formação da queima, né, do gás carbônico que vai sair através da respiração, e ele elimina através do xixi e das fezes. Então, da urina, das fezes, do cocô. Então, o nosso rim, ele produz uma lavagem do nosso sangue. Então, tudo que é bom, ele fica ali no sangue, vai para cada célula do corpo, vai alimentar todas as células do meu corpo, só que também o que é ruim, ele precisa ser eliminado. Então, ele elimina que jeito? Ele passa por um filtro, os rins funcionam como um filtro. Então, ele vai filtrar o nosso sangue e aquilo que não presta, aquilo que é ruim, ele fica lá dentro dos nossos rins, leva para a bexiga, da bexiga para a uretra e sai como xixi. Tá? Então, se eu tomo muito líquido, muita água, eu ajudo nesse processo de lavagem, nesse processo de filtração. Então, tem que beber bastante água. Tanto que quanto mais líquido você ingere, mais clarinha é a sua urina, não é? Se você bebe pouca água, seu xixi fica muito amarelo, porque ele está muito residual. Então tem muito resíduo, tem muita toxina. O cheiro é forte. Agora, se você ingere muita água, muito suco, muito chá, aí o que acontece? Te ajuda na eliminação tanto das fezes, porque vai fazer o funcionamento do intestino funcionar direitinho. Então vai eliminar mais toxina, mais coisa que não presta, mais essa massa tóxica para o nosso organismo vai embora e vai ficar no corpo que é bom. Então a água ajuda na eliminação das toxinas do nosso corpo através do xixi, que é o resultado do trabalho dos rins, tá? E também na eliminação do cocô, que é resultado do sistema digestório, que vai eliminando as fezes. Os pulmões servem para uma função primordial no nosso corpo, que é a respiração. Então a gente não vive sem água, ar e alimento. Só que a gente precisa de algo que bombeie também, que é o coração, tá? Então nós temos o pulmão que serve para fazer as trocas gasosas. O nosso corpo ele precisa de oxigênio e ele vai fazer a troca por aquilo que não presta, que é o gás carbônico. Processo de inspiração, expiração, tá? Então a gente tem aí os nossos pulmões que servem para a nossa respiração. Ah, o fígado serve para quê? Para produzir hormônios. Tá? Então ele está ligado à produção hormonal dentro do nosso corpo. E a gente precisa de hormônio para tudo. Para funcionar o nosso corpo a gente precisa de hormônios. Tá? Então, desde a produção de hormônios que vão ajudar a produção de insulina, depois a produção de suco gástrico para o sistema digestório e outros tantos hormônios que a gente tem, tá? Desses aqui, ó, o único que pode se regenerar, que dá pra gente tirar um pedaço e ele continuar, desculpa, que pode continuar a sobreviver é o fígado. Então eu não preciso de um transplante de fígado. Posso tirar parte e ele se regenera, igual um rabinho de lagartixa. Viu quando a lagartixa ela perde um pedacinho do rabo, depois nasce de novo? O nosso fígado é desse jeito, tá bom? É um órgão que ele se regenera, mas ele é importantíssimo. Tá? Então esses aqui que a gente necessita para a nossa sobrevivência. Beleza? Então, ó, no textinho de vocês fala assim, ó. Nós temos a bexiga urinária, que ela armazena a urina. Dá pra viver sem a bexiga? Não. Onde é que vai ficar armazenado o xixi? Então a gente precisa também da bexiga. Coração, que ele vai bombear o nosso sangue para o corpo todo, tá? Então é uma bomba que faz o sangue subir e descer, subir e descer, subir e descer, o corpo inteiro, tá? O estômago, órgão do sistema digestório em que ocorre o início da digestão das proteínas. Dá para viver sem estômago? Tá vendo? Não dá para viver sem estômago, não, né?
Os ovários, local de produção dos gametas femininos. Os nossos ovários só tem meninas, tá? Dos meninos, o órgão responsável pela mesma função são os testículos. Os ovários, eles vão produzir as células sexuais femininas, que são o que a gente chama de óvulo, tá? Dá para viver sem? Dá, só que eu vou perder a função dentro do meu corpo. Eu posso tirar os meus ovários, tia, eu tenho 2. Posso tirar os meus ovários? Eu posso tirar só um ovário? Pode tirar. Se tiver algum problema relacionado ao seu sistema reprodutor, você pode tirar. Vai continuar sobrevivendo? Vai continuar sobrevivendo. Vai poder ter filho de forma natural? Não. Tá? Então, vai precisar fazer uma fertilização in vitro, por exemplo. Mas dá para eu ter filho da minha barriga sem os meus ovários? Só se você tiver a doação de outros óvulos ou se você fizer o congelamento dos seus óvulos, é todo um processo. Mas dá, professor? Dá para você sobreviver, tá? O pâncreas, que produz os hormônios insulina e glucagon, e o suco pancreático, o qual atua no processo de digestão. Insulina é aquele que vai regular o açúcar no nosso sangue, tá? O tipo de glicose, tá bom? A pele, o maior órgão do corpo humano, atua no revestimento do nosso corpo, protegendo-nos contra atritos, agentes causadores de doenças, raios ultravioleta, entre outros fatores. Se a gente não tivesse esse revestimento, que é a nossa pele, não teria como a gente sobreviver. Por quê? Porque a gente seria queimado pelos raios ultravioletas, então iria atingir todos os nossos órgãos, então ele serve na proteção, ele serve também na eliminação do suor, que é o controle de temperatura que nós temos dentro do nosso corpo, tá? Então, a nossa pele, lembrando que a pele ela é toda revestida, né? A nossa pele ela é formada pelo tecido epitelial, tá? Rins, que garante a filtragem do sangue, a formação da urina, que eu falei para vocês. Os testículos, local de produção dos gametas masculinos. O que é o gameta? É a célula reprodutora masculina. Menina tem testículo? Não. Menina tem ovário. Menino tem testículo, tá? Então, nós temos sistemas diferentes. O reprodutor feminino, que é composto pelo útero, pelo ovário. E os meninos, que é composto pelo testículo, pelo pênis, tá? As meninas pela vagina, tudo mais, tá bom? E o útero, o órgão do corpo feminino em que o bebê desenvolve-se durante a gravidez. Por isso que as meninas têm menstruação e os meninos não. Porque as meninas têm útero e os meninos não. Dá para sobreviver sem útero? Dá para sobreviver sem útero. Vou conseguir ter bebezinho se eu não tiver um útero? Não. Não vou conseguir, tá? Então, é um órgão responsável justamente por essa formação de um outro ser humano. É lá no nosso útero que os bebezinhos se desenvolvem, tá? Então, eu já tive 3 bebezinhos que ocuparam esse meu órgão, tá? Então, ele tem um tamanho, ele é pequeno, e conforme o bebezinho vai crescendo dentro dele, ele vai se expandindo. Por isso que a gente fica com o barrigão bem grandão, né? E os sistemas do nosso corpo? Quais são os sistemas que nós temos no nosso corpo? Vamos ver? Todo mundo entendeu aqui? Então, quais que são os órgãos que a gente não precisa para sobreviver? São os órgãos reprodutores, por exemplo, a vesícula, dá para tirar, vesícula biliar, dá para tirar algumas glândulas do nosso corpo, por exemplo, as amígdalas, né? Então, no nosso corpo humano, encontramos uma série de sistemas em que podemos observar várias funções, trabalhando de maneiras cooperativas para exercer uma função específica. Então, o sistema é o quê? Vários órgãos que trabalham para uma mesma função. Então, nós temos, por exemplo, nariz, traqueia, faringe, nós temos pulmões. Aí, esses órgãos eles vão trabalhar para a função da respiração. Isso forma o sistema respiratório. Boca, laringe.
estômago, esôfago, intestino, sistema digestório, né? Vasos sanguíneos e o coração, por exemplo, atuam de maneira coordenada, garantindo o transporte de sangue pelo corpo. Então, olha aí, ó, dentro do sistema sanguíneo, a gente tem o sistema circular vascular, do sistema cardiovascular, a gente tem o sangue do coração, que o sistema de vasos sanguíneos, coração, veias e artérias formam o sistema que trabalha aí nesse pulsar do sangue dentro do corpo, né? O sistema circulatório, tá? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos e outras glândulas atuam garantindo o processo de digestão e formam o sistema digestório. Veja alguns principais sistemas do corpo humano. Então, nós temos aí dentro da imagem que eu vou deixar para vocês alguns sistemas. Então, tem uma imagem que tem vários sistemas. Tem o sistema nervoso, tem o sistema cardíaco, né, circulatório, tem o sistema respiratório, digestório, esquelético, muscular, tá? Então, vamos lá. O corpo humano apresenta vários sistemas. Então, vamos lá no sistema cardiovascular, que é o mesmo que o circulatório. Algumas literaturas trabalham com cardiovascular e outras circulatórios. Garantem a circulação do sangue, encarregando de transportar nutrientes e outras substâncias pelo corpo. Então faz parte dele veias, artérias, vasos sanguíneos e coração, tá? Sistema digestório garante a absorção dos nutrientes dos alimentos que ingerimos. Então, esse é um sistema cardiovascular ou circulatório, sistema digestório. Então, tudo que eu ingiro, tudo que eu como, passa por esse sistema. Boca, esôfago, a laringe, o estômago, fígado, algumas glândulas, né? Sistema esquelético. Pelo nome já dá para saber, né? Pelo nome já dá para saber. Ajuda na sustentação do corpo, na locomoção, na proteção de órgãos internos como coração e pulmão. Ué, mas como assim? O sistema esquelético ajuda na produção? Na proteção? Sim, nós temos uma caixa aqui, ó. São as nossas costelas. Então, os nossos órgãos. Pulmão, fígado, estômago, coração. Fica dentro dessa caixa, protegidinho pelas costelas, né? Sistema nervoso. Permite que sejamos capazes de responder a estímulos do meio e também os estímulos internos. Então, aqueles estímulos que vêm de dentro e aqueles que vêm de fora do nosso corpo. Os de fora são aqueles que trabalham nos órgãos do sentido: tato, olfato, paladar, visão, audição. É a nossa comunicação com o meio. E os que vêm de dentro, responsável pelo pensamento, responsável pelos nossos movimentos, o controle desses movimentos, né? Nós temos ainda o sistema reprodutor. Tem aquela frasezinha que a gente escuta desde pequenininho, né? Os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, o sistema reprodutor é a parte do reproduzem, né? E eles fazem com que existam outros da mesma espécie. Então, eu já aqui, junto com meu esposo, a gente já teve 3 outros seres humanos, né? Outros seres humaninhos. João Ricardo, Annalise e a Esther Cristina. Então, isso aí a gente trabalhou com o sistema reprodutor, tá? Então, houve gestação, bom? Permite que sejamos capazes de deixar descendentes. O sistema reprodutor feminino é diferente do sistema reprodutor masculino, são órgãos diferentes. Testículos,
ductos diferentes, vesículas seminais e próstata faz parte do masculino. E nós temos no sistema reprodutor feminino, tubas uterinas, útero, ovários, tá bom? Sistema respiratório. Permite que sejamos capazes de absorver oxigênio e liberar o gás carbônico. A gente já acabou de falar isso aí para vocês, né? A realização das trocas gasosas. Sistema urinário. Tem alguns lugares que a gente chama de excretor, que serve aí para que as substâncias que são tóxicas do nosso organismo elas sejam eliminadas. Bom? Ok? Beleza? Então, vou deixar uma atividadezinha para vocês, falando um pouquinho sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser entrar em contato com a tia Vanessa, bom, pode entrar em contato. Eu adoro dar essa aula de ciências aqui, é mais em sala de aula, que a gente pode ir conversando, e surgem algumas dúvidas, né? E a gente vai falando sobre isso. Vamos ver se a gente consegue tirar uma aulinha do Meet para a gente trabalhar esse conteúdo de ciências, né? Então, hoje nós vamos ter Meet também, só que esse Meet ele vai ser das matérias, na matéria de português novamente, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai trabalhar Meet com português, tá? Depois a gente vai ver se a gente consegue, na semana que vem, trabalhar o Meet com ciências, história, geografia, matemática, tá bom? Beijão pra vocês, até a próxima!